Mas fiquem à vontade. Vamos lá. Boa noite, então, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui da Inova Business School. Hoje temos o prazer de receber o professor e coordenador do programa Mentalidade Nexialista, o professor Cássio Pantaleone. No finalzinho do ano passado, acredito que alguns de vocês participaram conosco da nossa live sobre o tema nexialismo. E apresentamos também em primeira mão ali o nosso programa que terá início em março com a turma super confirmada, mas nós vimos que muitas pessoas queriam entender mais o que é essa mentalidade nexialista. Então, hoje, nós convidamos o professor Cássio para aprofundar um pouquinho no tema, essa forma de pensar e como nós podemos ampliar a nossa atuação no dia a dia de trabalho através dessa mentalidade, desenvolvendo essa mentalidade. Então, fiquem à vontade, façam as suas anotações. Se vocês tiverem dúvidas no final, vamos ter um momento de trocas de perguntas e respostas. Mas agora o palco é todo do professor Cássio. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando. Fique à vontade. Bacana. Em primeiro lugar, gente, muito boa noite. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Caleb, aí pela introdução. Ao Marcelo Veras, que sempre dá um suporte fantástico. A gente estava trocando ideias aqui antes de começar. E é bom eu estou vendo aqui várias pessoas que a gente convive de uma maneira ou outra dentro do ecossistema Inova também, né? E é legal, porque são pessoas que eu admiro muito. E como eu dizia logo no início, eu me sinto com muita responsabilidade aqui de efetuar essa troca com vocês sobre um tema tão, na minha opinião, maravilhoso. Um tema, ele é denso, mas necessário e, sem dúvida nenhuma, ele vai pautar muito daquilo que é o futuro, dado o modelo que a gente está desenvolvendo de transformação digital e dado também as questões sociais, geopolíticas, enfim, que vem pela frente em decorrência dessas grandes transformações, né? A gente vê aí um movimento mundial bastante nervoso, eu diria, né? Tenso, onde a bala não é mais feita de pólvora, ela é feita de outros elementos, às vezes de tarifas, né? Às vezes de fake news, às vezes de inteligência artificial, em suma, a gente tem um outro tipo de munição, né, dentro desse contexto. E assim, gente, quando eu falei logo ao início de que é um tema denso, isso não é uma palavra que deveria nos assustar. Pelo contrário, ela tem que nos suscitar uma motivação muito grande, né? É, em decorrência de que talvez a gente esteja chegando no estágio da nossa história enquanto seres humanos, um estágio onde está sendo pela primeira vez, eu costumo dizer isso, pela primeira vez na história, está sendo solicitado que nós pratiquemos de fato a nossa essência humana mais importante e que é a capacidade do pensamento interpretativo, a capacidade do pensamento crítico, a capacidade do pensamento amplo, né? E não mais só o pensamento especialista, mas aquilo que garantiu que a nossa espécie sobrevivesse em cima deste planeta, né? Que foi essas capacidades de fazer com que as coisas se conectem de modo que a gente possa entender do pequeno ponto à grande imagem que forma, né? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com um ramo da psicologia chamado Gestalt, né? Existe até uma terapia gestáltica, mas eu só vou dar essa introdução para daí pontuar para vocês a questão do nexialismo, né? Acho que a grande maioria de vocês ouviu falar disso, mas vamos lá. A Gestalt parte do pressuposto de que nós, seres humanos, temos uma grande capacidade de absorver, a partir de uma imagem, que seja ela difusa ou não, a gente geralmente pega a imagem naquilo que é o todo da imagem, né? Se eu desenhar uma letra A cheia de letras R, preenchendo ela com letra R, ao invés de letra A, e eu perguntar que letra vocês estão vendo, vocês vão dizer que é um A. Vocês não vão olhar para o detalhe que é o R. Isso é Gestalt, é o nosso padrão natural do ser humano. A gente foi, ao longo da história, principalmente no processo de gestão das empresas, começou a deixar essa prática um pouco de lado, como se ela fosse uma versão apressada da interpretação daquilo que é o detalhe, né? E a gente então começou a querer entender o detalhe, o detalhe, o detalhe. E a gente perdeu, na minha opinião, pelo menos, acho que isso vocês sentem da mesma forma, é o equilíbrio.
entre saber olhar o detalhe, saber olhar o todo e saber olhar esse todo sob perspectivas distintas, não uma única perspectiva. Por exemplo, se eu sou um especialista em gestão de dados, vamos dizer, né? E me passarem uma informação, eu vou olhar com essa lente e não vou olhar com a lente de um artesão, ou com a lente de um filósofo, ou com a lente de um negociador político. Eu vou olhar com aquela lente de um gestor de dados, né? A mentalidade nexialista, que é essa nova exigência, digamos assim, deste mundo complexo que a gente está vivendo, ela exatamente toma como conceito principal esse aspecto. Não basta mais olhar o ponto, mas sim a teia. E essa teia só pode ser entendida se nós tivermos alguma familiaridade com perspectivas diversas. E a familiaridade não é o único elemento necessário aqui, ele não é suficiente também, né? Além da familiaridade, a gente tem que ter uma abertura. E isso é, digamos assim, o movimento mais complexo, porque nós estamos há muito tempo fechando a janela, né? Há muito tempo a tecnologia digital tem fechado a janela. A gente fala do Black Mirror, né? Que é o nosso celular negro aqui, ou o nosso iPad negro, de tela negra, né? É o Black Mirror. E a gente passa muito tempo hoje frente às telas, e as telas estão infestadas de informação das mais diversas, que nos chegam pelos mais diferentes caminhos. E a gente está diante de toda essa informação, de toda uma grande complexidade de informação, e a gente não sabe exatamente para onde a gente vai atirar, para onde a gente vai nortear a nossa caminhada. Então, o nexialismo, gente, em grande medida, é uma espécie, não é uma oferta de uma bala de prata, tá? Não é isso. Não, a gente não está tentando ofertar uma bala de prata. Olha, pensem desse jeito e tudo se resolve. Mas sim criar um novo sistema operacional para a mente, né? No fundo, o nexialismo é uma ciência da integração. Enquanto o especialista vê o ponto que eu comentava agora há pouco, o nexialista vai ver a teia, né? E é para isso a gente tem que tomar como aspectos importantes o que está na retaguarda dessa exigência. Existe uma exigência anexialista? Exige. Nós vamos assumir essa exigência, nós vamos tomar ela como verdade? Não sei, vai depender de cada um de nós. Na minha modesta opinião, dado aquilo que eu tenho observado nas empresas com as quais eu interajo, e também dado toda a minha experiência como executivo de empresas ao longo da minha carreira, o que eu posso afirmar com tranquilidade é que toda vez que a gente traz um tema com dados mais abundantes, em geral, há uma tentativa de descarte daquilo que abunda para que a gente, digamos assim, tome uma decisão. Não, não, não vamos fugir do assunto. É o que eu mais escutava, né? Esse não vamos fugir do assunto é, no fundo, porque a abundância gera uma certa paralisia na gente, né? E decidir dói. Vamos combinar, decidir dói, né? Era mais fácil decidir na escassez da informação, mas hoje não é mais isso. O que a gente tem hoje como pano de fundo, a gente tem uma espécie de obesidade informacional, né, gente? E a racionalidade, a nossa racionalidade, ela é, em grande medida, limitada. E aí vem aquela história, né? O famoso paradoxo da escolha, né? Quando eu tenho uma série de opções, isso, na verdade, não me dá maior liberdade. Isso me deixa cada vez mais hesitante. Então, diante de um mundo, de uma nova, um modelo econômico, um modelo informacional, um modelo social, onde existe um excesso de opções, né? O que acontece é o fenômeno que eu chamo, o famoso fenômeno Netflix. Você convida o teu parceiro, tua parceira, para sentar à frente da televisão, vamos assistir um filme? Vamos. E aí você fica procurando, porque tem tanta opção que você fica procurando, 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 e quando você se dá conta, já passaram
uma hora e você ainda não está assistindo o filme. Alguns desistem, inclusive, né? Desistem porque perderam o tempo, já não estou mais com vontade de assistir o filme. Era diferente quando você não tinha opção. Tava lá o filme e você simplesmente assistia. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente trabalha de forma que a gente não tenha, inclusive depois de decidir, um certo arrependimento de não ter olhado a outras perspectivas? Que esse é um outro fundamento que acontece, socialmente falando, e nos negócios não é diferente. Você opta, faz uma opção, e aí, na medida que aquilo não acontece do modo que você imaginou, qual é a primeira reação que a gente sente dentro das empresas? Cara, a gente deveria ter ido pelo outro caminho. Há um arrependimento muito rápido. Isso se traduziu numa máxima do mercado, que é a máxima do R ligeiro, né? R rápido. E todo mundo tomou isso como uma verdade, porque realmente é tanta informação, tanta complexidade que eu não tenho outra alternativa senão começar, errar e já partir para a próxima alternativa o mais rápido possível. Então, gente, só para contextualizar, o nexialismo está flertando com essas questões aqui. A mentalidade nexialista, ela exige que, na verdade, a gente saia daquele tal do modelo VUCA, né? Que já está instituído, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo, para o modelo agora que o futurista Jamey Cassio fala, né, que é o mundo bunny, é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Lá no inglês ele fala brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, né? Então, é isso, cara, nós estamos vivendo uma realidade frágil, criando ansiedade, nada é mais linear como era antigamente, tudo se tornou, parece incompreensível, a gente quer adivinhar e quer acertar, mas a gente não tem certeza que acertou, né? E aí, o que que isso leva como consequência é uma ansiedade, né? Dentro das empresas a gente percebe isso. Esse burnout que a gente fala, em suma, a gente fala desse ponto o tempo todo. É difícil hoje decidir de maneira lúcida, quando a gente tenta aplicar modelos determinísticos num mundo que é probabilístico, para não dizer caótico, né? Então, fazendo esse reparo inicial, gente, o programa de nexialismo, ele vai, de mentalidade nexialista, ele vai tentar desenvolver preliminarmente um, um sentimento, vamos dizer assim, um sentido novo para cada um de vocês. Por que que eu digo que é tentar desenvolver e não garantir? Porque não depende do lado que comunica as diferentes perspectivas com o qual você pode analisar situações de negócio e situações sociais. Não depende da proficiência de cada professor. Isso vai depender muito de cada um de nós nessa experiência. Não é à toa que a gente considera, eu e o Marcelo, a gente discutiu muito isso junto com o Rasquilha, a gente considera que como imperativo quase que categórico é que cada um dos professores do nosso programa seja também um aluno, porque há necessidade de revigorar em cada um de nós esse novo modelo mental, digamos assim, né? Esse novo sistema operacional. Até aqui tudo bem? Sem comentários? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de uma coisa importante. Cássio, eu trabalho há 45, 50 anos, 60 anos do mesmo jeito. Eu acredito na lógica. Eu tenho mais de 40 anos de vida profissional. Eu acredito muito na lógica. E a lógica linear, quase que um paradigma lá da cartesiano, né? A gente parte do pressuposto que se eu entendo as partes, eu consigo entender o todo. Então, se eu empurrar, eu consigo mover B. Isso é a lógica linear, né, gente? Ela funciona para máquinas, mas ela falha de maneira absurda em sistemas complexos. Por exemplo, mercados. Não é possível entender o mercado através de uma lógica linear. O clima. Não é possível a gente entender o clima numa lógica linear. Que dirá o comportamento humano?
Como é que as pessoas, como é que eu vou dizer que a causa B no comportamento humano é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, é quase não se consegue segurar, apontar a direção. Não é à toa que na área da psicologia ela é uma disciplina que ela analisa condições de possibilidade e não causa e efeito, né? Qual é a condição de possibilidade que você tem um surto durante uma reunião, né? Olha, as condições de possibilidade são essas: se acontecer isso, 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 de uma forma integrativa, tudo ao mesmo tempo, pode ser que aconteça um surto. Não é garantia de que aconteça o surto, mas é uma possibilidade. Então, vejam que tem aqui um flerte muito grande, quando a gente trabalha com a lógica linear, entre dois conceitos que muitas vezes são confundidos no dia a dia. O primeiro dele é a complexidade, tá? O que é um sistema complexo? Uma floresta é um sistema complexo, né? Ela é independente, ela é adaptativa. O ser humano é um sistema complexo. Ele é interdependente também, né? E adaptativo. Já um relógio é complicado. O relógio é complicado, mas ele tem muitas peças, né? Então ele é complicado. Mas ele é previsível, a gente sabe como ele funciona. A gente é capaz de montar outro relógio a partir do entendimento das peças. Não é o que acontece quando a gente fala de ser humano. Imagina o negócio, porque o negócio nada mais é do que uma grande colmeia onde as abelhas não cumprem funções taxativas como é numa colmeia, né? As abelhas têm vontade própria. Se elas não quiserem entrar na colmeia por uma razão ou outra, ou não quiserem obedecer à rainha, elas não obedecem. Então, como funciona isso, né? Não existe possibilidade, dentro de domínios complexos, a gente enxergar essa relação de causa e efeito. Não, pelo menos, sob o ponto de vista de prever. Porque a gente consegue narrar o que aconteceu nesse modelo de causa e efeito. Eu tinha um colega. Na época que eu era country manager do SAS, ele era um dos meus diretores, ele disse assim: Cássio, eu já te saquei. Ele falou. Eu digo, por quê? Não, porque às vezes acontece um resultado, um fenômeno, uma consequência, e aí tu tem uma habilidade incrível de pegar aquela consequência, criar a história em retrospecto, demonstrando quais foram as causas que chegaram, que levaram aquilo. Eu digo, cara, isso não deixa de ser uma espécie de storytelling, né? Que é um outro elemento da mentalidade nexialista, a capacidade que eu tenho de criar o storytelling adequado, né? É muito fácil, eu pelo menos não vejo muita dificuldade em contar uma história depois que eu sei o fim. Agora, imaginar que eu tenho que criar as causas e efeitos para chegar num fim, dentro de um sistema complexo, já é bem mais complicado. Se fosse um sistema complicado, era fácil, porque eu sei que juntar A com B eu vou chegar lá. Mas num sistema complexo, onde existe uma interdependência de fatores que eu não controlo, onde as adaptações ocorrem o tempo todo, eu não tenho como resolver isso. Então, cara, como é que a gente se encaixa num mundo desse, né? Como é que a gente se encaixa com o próprio pensamento complexo, né? Tirar essa coisa da lógica disjuntiva, né? Essa lógica linear, substituir isso por uma lógica dialógica, que dialoga com diferentes perspectivas, né? Ou como se falava, eu lembro até do filme aquele O Efeito Borboleta, né? Tem um filme maravilhoso sobre isso. O efeito borboleta, cara, com a borboleta bate as asas lá na China, cai a bolsa da Bovespa aqui, né? Então, são coisas que realmente demandam muito da gente. Cássio, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bacana, mas isso me parece absolutamente impraticável. Eu não consigo imaginar eu trabalhando no meu dia a dia dessa maneira. Pois bem, é um argumento e uma objeção muito legítima. Não se muda isso do dia para a noite, a gente tem que praticar a mentalidade nexialista, e praticar a mentalidade nexialista pressupõe que a gente tem que ampliar os horizontes de perspectivas que a gente trabalha dentro de um problema. Por exemplo, numa loja que não está vendendo, para de vender, subitamente ela começa a cair as vendas de uma loja. Se eu tenho uma mentalidade não nexialista, a primeira decisão que eu tomo é o seguinte: cara, demite todo mundo da loja, vamos fechar essa loja
que ela está dando prejuízo. Se eu sou um cara apressado, um cara com a mente muito restrita, eu só olho para número, eu penso desse jeito. Eu estou sendo radical no meu exemplo, tá, gente? Não tomem isso ao pé da letra. Agora, vamos colocar da seguinte forma: essa loja começou a ter um desempenho inferior às outras lojas, e aí eu vou fazer uma análise mais ampla, não somente tomando os números como medida, mas eu descubro que tem uma obra acontecendo na rua da loja que impede o, o trânsito de pessoas de maneira mais efusiva, o trânsito está restrito, então é quase que natural que caia o, o rendimento, a performance da loja. Eu demitir não seria a melhor alternativa aqui, porque eu tô, na verdade, é um fato circunstancial, não é um fato de tendência. Então, eu estou dando um exemplo radical, extremo, que não é bem assim que a coisa funciona, mas só para dar uma ilustrada do que é essa modificação. Não tomar decisão muito rapidamente diante de um sistema complexo é fundamental. Essa foi, durante toda a minha carreira, talvez uma das questões mais complexas de lidar, né? Porque envolve comportamento humano, né? E como é que você angaria a disposição de outras partes para que eles cultivem o mesmo modo de pensamento que você está tentando desenvolver? Não é fácil, a gente sabe disso, em toda reunião isso é complicado. E a gente tem uma outra coisa, né? Vamos combinar, vamos ser muito realista aqui. Todos nós temos uma certa vaidade. E a nossa vaidade, às vezes, ela é demonstrada pela nossa opinião, né? A gente gosta de dar opiniões sobre as coisas para parecer inteligente, para parecer participativo, para parecer especialista em alguma coisa. A gente vai lá e busca metáforas, aforismos e tal, né? Isso tudo é muito legal, faz parte do ser humano. Nós não temos que acabar com isso. Nós não temos que sufocar isso, né? Mas a gente tem que entender que isso está no jogo de um sistema complexo. Mas como eu aprendo isso, Cássio? Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como se aprende isso? Primeiro, entendendo as outras disciplinas, o que elas pensam sobre questões de negócio que a gente nunca levou a sério. Como é que a filosofia pode, eventualmente, te dar uma perspectiva diferente sobre um problema de negócio? Como é que a diplomacia pode te dar uma interpretação diferente sobre um problema de negócio? Como é que uma análise de futuros em tendências pode te dar essa perspectiva? Como uma análise geopolítica pode te dar essa perspectiva? E assim sucessivamente, psicologia social, psicologia comportamental, enfim. Quando a gente tem isso à disposição, é um ferramental extra, a gente começa a flertar com o pensamento nexialista, e esse é o único caminho possível, né, da gente transitar de um modo para o outro. Nunca, sem deixar de lembrar que isso exige uma orquestração, né? Vamos dizer assim, eu gosto da palavra orquestração porque, principalmente quando a gente fala de IA, hoje tudo é orquestração, e não é gratuita essa palavra orquestração no mundo da inteligência artificial, né? Realmente, se você não orquestrar a inteligência artificial, você não está indo por um caminho muito razoável, né? E é importantíssimo isso. No nosso caso, como seres humanos, líderes, conselheiros, tomadores de decisão, nós temos que aprender a integrar a razão com a emoção, com dados e, fundamentalmente, com contexto. Porque, veja, gente, dados sem contexto são ruído. Dados são fotografias, né? Que a gente vai tirando ali e tal. Não é o filme. E a gente, para entender o filme, tem que entender o contexto. Em que cenário isso se passa? Nós não incluímos essa cadeira de interpretação, essa disciplina de interpretação de, de textos, né? No programa de nexialismo, porque eu acho que seria descer muito profundamente numa área bastante complexa que nem todo mundo tem paciência para escutar, mas a gente vai flertar com isso na área da filosofia, eu posso garantir para vocês, tá? E qual é o ponto aqui que é bem interessante da gente notar?
Eu vou só fazer um spoiler dessa aula. Quando a gente lê um dado, ou quando a gente lê um texto, o texto nada mais é que um dado não estruturado, certo? Dado estruturado, dado não estruturado. Quando a gente lê um texto, a gente usa alguns recursos de leitura. O primeiro deles é a leitura gramatical. A gente é capaz de entender que se tiver escrito, sei lá, parcimônia, que P com A com R é par, né? A gente lê a palavra e aí a gente vai entender a palavra dentro da gramática do tipo a parcimônia serve a. Então a gente sabe que parcimônia aqui, isso é tudo intuitivo, a gente não para fazer essa análise, né? O cérebro não funciona dessa forma, mas a gente sabe que isso aqui refere o sujeito e que isso aqui refere a ação do sujeito, né? Então, que é o verbo, e depois tem o predicado, né? Que é o verbo mais alguma coisa, é o predicado. A gente não pensa isso quando está lendo, mas a gente pratica a leitura gramatical. Muito bem. O segundo nível de leitura é a leitura semântica. Se eu, por exemplo, leio uma frase como, vamos lá, eu vou pegar alguma coisa da literatura aqui bem simples, uma frase de literatura bem simples. Eu quero pegar um exemplo legal aqui. A Metamorfose de Kafka. Pegar o título de um texto, de um livro do Kafka. A Metamorfose de Kafka. Eu tô falando sobre esse livro chamado A Metamorfose e eu tô dando uma predicação, eu estou qualificando, melhor dizendo, dizendo que a Metamorfose, que quem escreveu foi Kafka. Eu não preciso dizer isso. O livro A Metamorfose, escrito por Kafka. Eu digo A Metamorfose de Kafka. Eu entendo a semântica, eu entendo o sentido. A semântica é o sentido. Nós todos temos essa capacidade. Esse é o segundo nível de leitura. O primeiro é gramatical, o segundo é semântico. Muito bem. Se eu sei ler gramaticalmente e sei ler semanticamente, eu posso dizer com toda tranquilidade que eu entendi o que eu estou lendo. Com toda tranquilidade, entendi o que eu estou lendo. Porém, existe um terceiro nível de leitura que a gente às vezes esquece. Como, por exemplo, quando alguém diz que o, o Monteiro Lobato escreveu lá O Sítio do Pica-Pau Amarelo e ele escreveu um texto extremamente racista, porque tem uma passagem do livro lá que ele disse que nós tínhamos uma negra de estimação. Cara, pegando a gramática que eu já entendi, pegando o sentido, uma negra de estimação, cara, o cara era racista. Meu Deus, o cara escreveu um negócio desse. O que que a gente está esquecendo aqui é a leitura pragmática, que dá conta do contexto. O Monteiro Lobato escreveu isso numa época em que racismo não era nem sequer cogitado como uma expressão de ser um racista. Aquilo era natural naquele momento. Ele não tinha a intenção de ser racista, porque o racista é aquele que tem a intenção, certo? Por isso que o racismo é crime, porque você tem a intenção de subverter a essência humana de uma pessoa, colocando ela numa categoria que a inferioriza. Mas não foi o que o Monteiro Lobato estava fazendo. Inclusive, se a gente parar para pensar de maneira pragmática, antigamente a gente dizia eu tenho um bichinho de estimação. Hoje a gente não diz mais isso, a gente diz eu tenho um pet. Mudou. Bichinho de estimação naquela época, dentro do contexto da época, tinha um significado muito importante. Olha, ele é um bichinho, mas eu estimo ele como bichinho. Era essa a conotação. Completamente diferente hoje quando eu digo que eu tenho um pet, o meu pet. Às vezes tem gente que diz assim, o meu filhinho canino. A gente não entende ele mais primeiramente como um bichinho do qual eu estimo, eu aceito. Ele é um bichinho, mas eu aceito, eu estimo, apesar de ser um bichinho. Não, ele é pai da família agora. Ele é meu filho. Tem muita gente que diz que ele é filho, ou filha, né? Então, essa leitura pragmática, ela ultrapassa o campo da semântica, gente.
não que não seja análise do sentido, mas é uma análise do sentido dentro do contexto. É a mesma coisa que acontece com dados. A mesma coisa. Você pega um dado seco, você não olhou para o contexto, já era. Você tira qualquer conclusão que você quiser tirar. Cara, as vendas caíram. Pô, As vendas caíram e eu acho que o Cássio caiu também. Não pode falar Coincidência maior. caíram aqui. Tem uma queda Coincidência aqui. maior impossível, hein, Badu? Não, ele continua aqui na listagem. Só um segundo. Ai, Será que tem causa e efeito ou condições e consequências? sincronicidade. Tá voltando. Olha lá, voltou, voltou. Não Tá tá. mudo, Cássio, liga o seu áudio. voltei. Eu acho que eu sei o que aconteceu, gente. Eu acho que o assunto está tão pesado que eu caí. Eu espero que vocês não precisem tomar Rivotril essa noite antes de dormir, tá? Onde é que vocês me perderam, por favor? Você estava falando que as vendas caíram como tomada de decisão. Isso, obrigado, Sequetini. E nesse momento você caiu. Desculpa, gente, desculpa. Eu tô desenvolvendo porque eu quero dar espaço para vocês depois perguntarem muito aí, né? Em suma, o dado, né? O dado sem contexto, as vendas caíram. Cara, caiu. Você está vendo que caiu, tá lá. Era 25%, está em 20%, né? Sem o contexto, isso não quer dizer nada. Por que caíram é uma primeira pergunta para você fazer, sem dúvida nenhuma. Por que caíram? Todo mundo faz essa pergunta. Pouca gente faz a pergunta como caíram, né? Por que caiu? Caiu porque vendeu menos. Caiu porque o vendedor é ruim. Caiu porque a gente não tem gente competente naquela unidade. O porquê é fácil responder. Agora, o como caíram é que a coisa fica mais complicada. O como são as condições pelas quais se dá a possibilidade de que as vendas caiam. Essas condições não é uma causa, ela é um fenômeno. E essa é a mentalidade nexialista, gente. É você olhar para o fenômeno antes de olhar para a causa. Porque quando você olha para o fenômeno, você está olhando o contexto, você está olhando o filme, você não está olhando a história do dado. Aquele dado agora mudou de A para B, entendeu? Então, essa é o contexto aqui que a gente tem que ter em mente. Muito bem, muito bem. Para não alongar muito, voltando, o nexialismo, na verdade, ele é uma grande lente, né, que permite que, em situações onde a incerteza é comum, né, que você pratica uma visão sistêmica, você pratica aquilo que algumas pessoas, inclusive, dizem no mercado, eu sou um polímata, né? Eu sou um polímata. O que que é o polímata? Olha, não é o cara que sabe tudo, mas ele sabe como acessar e traduzir diferentes domínios, né? Ele sabe falar língua de diferentes áreas de conhecimento, né? Um artista, um cara de finanças, um cara engenheiro, ele sabe falar alguma coisa, né? Se você pararam para pensar assim, é fácil, né, gente? Vocês são conselheiros, a maioria de vocês são conselheiros, vocês trabalham com muitas perspectivas diferentes, vocês escutam muitas perspectivas diferentes, e é simples, a gente sabe que é simples da gente compreender o básico da linguagem. Compreender a linguagem, compreender o básico da linguagem não é muito difícil. O que é um pouco mais difícil é você conectar pontos. Eu costumava fazer uma experiência. Teve alguns momentos que eu fazia muita experiência que eu não deveria ter feito, mas valeu a pena para aprender um pouquinho. Eu fazia uma experiência quando eu contratava uma pessoa, eu sempre tinha uma pergunta que era exatamente para ver até que ponto a pessoa tinha elasticidade mental, né? Como eu digo. E a pergunta era simples, eu dizia assim, cara, você vai subir num palco agora
e você vai falar sobre que assunto? Tá, eu vou falar sobre inteligência artificial. Tá bom. Só que tem um detalhe aqui. Eu queria que você abrisse com uma frase de impacto, onde você relacionasse a inteligência artificial com uma formiga. E aí o cara ficava, né? Bzz, 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 ficava zunindo ali, porque ele não sabia o que fazer com essa coisa. Só que eu sempre dava muito tempo, o tempo era livre, né? Para que a pessoa pudesse praticar aquele pensamento de elástico e tal. E eu tive algumas surpresas muito agradáveis, gente. Gente que eu contratei como estagiário e que viraram diretores, né? Depois na carreira. Por quê? Porque eram pessoas que realmente tinham essa capacidade de rodar essa estrada confusa, de fazer ilações de duas coisas que parecem completamente sem sentido. Como eu encontro sentido entre uma formiga e a inteligência artificial? Numa frase de impacto. Uma frase. Eu não quero que você me explique. Eu quero uma frase. Começo, meio e fim, né? Então, eu fazia essas experiências, foram legais. Às vezes eu me envergonho um pouco disso, mas enfim, valeu para aprender muito de como as pessoas funcionam, né? Outro ponto importante é que tu tem que ter uma adaptabilidade muito grande, né, para pensar de maneira nexialista, né? Não dá para tentar controlar a incerteza. É quase que impossível, cara. O que vai acontecer com a inteligência artificial daqui a 15 anos? Cara, é incerto. Quem disser que sabe o que vai acontecer, não está falando a verdade, está imaginando. Pode ser que acerte. E às vezes o que acontece também é que ele não acerta, mas ele adapta para parecer que ele acertou, né? Isso é uma coisa bem comum, inclusive, porque faz parte da nossa natureza. A gente não quer se fragilizar, né? A gente quer encontrar um jeito de novo, aquela explicar depois da consequência, a gente quer explicar a história, né? E e se beneficiar desse caos aqui é fantástico, gente. Esse caos que a gente está vivendo, ele pode trazer um benefício para a gente, né? Diante dessas decisões em cenários complexos, né? Não basta a gente perguntar, qual é a opção mais lógica? Não, é como essa decisão impacta o todo. O que que tem de invisível aqui que eu estou ignorando? O que que a minha intuição e os dados brutos não estão contando? Quer dizer, o que que a minha intuição está querendo me dizer e os dados brutos não contam? O que que tem de uníssono entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo? Isso é muito lindo, né, gente? Na boa, é muito lindo. Não vou negar que eu tenho uma paixão total por essa linha de pensamento, assim. Então, no fundo, gente, o programa de nexialismo, embora tenha sido meio denso aqui, a minha preleção, ele não pretende trabalhar com essa densidade o tempo todo. A densidade vai acontecer, ela vai acontecer em vocês. Ela não vai acontecer porque alguém lá na conversa que vai manter, no diálogo que vai manter com vocês, ele vai tentar comunicar e vai tentar inocular olha, tá aqui, a receita é essa. Não. Ela vai ser um acontecimento que cada um de nós vai experimentar da sua maneira. E é uma experiência que, uma vez que você descubra essas possibilidades, você vai começar a praticar. E para encerrar aqui, antes de dar a palavra para vocês, eu queria fazer uma alusão à inteligência artificial, que eu acho. Tem até um white paper que eu escrevi, tá, gente? Agora, recentemente, a convite da própria Inova, do ecossistema Inova, eu escrevi um paper, um white paper, tentando usar a mentalidade nexialista, tentando, porque, de novo, eu estou aprendendo também, tanto quanto todos nós. Ninguém tem a receita pronta, né? Mas tentando avaliar um pouco dessa tensão que a gente sente e às vezes observa entre a eficiência artificial dada pelo acontecimento da inteligência artificial, do modo como a gente compreende hoje, e os aspectos da natureza humana que está em jogo nisso, esses receios que a gente nutre, como, por exemplo, o fim de algumas funções
a redução dos empregos, né? E eu escrevi esse texto, esse programa. Aliás, eu vou precisar colar aqui porque eu esqueci o título, né? Tá aqui. O título é Considerações Nexialistas, a tensão entre a eficiência artificial e a natureza humana. É uma breve análise de cenários sobre o futuro do trabalho, a psicologia da irrelevância e os riscos à estabilidade social da IA. Eu que sou um apaixonado pela IA e que acho que ela é extremamente benéfica, necessária, incontornável e não tem, vai vencer, né? Nós vamos conviver com isso o resto das nossas vidas, seja por bem ou por mal, né? Eu confesso que quando eu estava escrevendo isso, assim, eu tinha momentos que eu pensava assim, será que eu estou jogando contra o patrimônio, né? Quando eu estou escrevendo isso? E aí eu me dei conta, não, o patrimônio mais importante que a gente tem aqui, cada um de nós, é o patrimônio da nossa humanidade, do nosso caráter humano mesmo, né? Pensar os riscos numa esfera de proteção do humano, não proteção, mas de, vamos dizer assim, de cuidado com o humano, é muito importante. A gente não pode deixar de falar sobre isso, porque as visões de alguns, né, nem todo mundo considera eles dessa forma, eu mesmo não considero todos eles, mas tem muita gente que considera que eles são os novos Napoleões, os novos heróis, vamos dizer assim, os novos conquistadores, né? Elon Musk, Sam Altman, Ian LeCun e outros, entre outros. A visão que vem lá do Vale do Silício, é essa, eles tentam vender para a gente que o humanismo não faz mais sentido, que o futuro é um transhumanismo, né? É uma transformação do humano, um negócio que nem eles sabem mesmo o que é. E nesse white paper eu trago isso de uma forma sutil, e eu não falo do transhumanismo, nem do pós-humanismo, mas eu trago de uma forma sutil, e é uma tentativa de exercer um pensamento nexialista em cima de um tema muito complicado. E a Badu, esses dias, né, a Badu está aqui, ela publicou um negócio que foi muito legal, ela ter trazido à tona esse tema das respostas que a gente vai buscar na IA, né, para justificar algumas das nossas aflições ou às vezes das nossas inseguranças ou incertezas. Ela trouxe um material lá de como a IA, de cada um das LLMs responderia a questão, olha, se você pudesse matar uma pessoa que você sabe que matando ela você instaura a paz mundial, né? O que você faria? E cada LLM respondeu de um jeito. E a gente, nesse primeiro, a pessoa que fez esse exercício, ela foi interessante a forma que foi fez esse exercício. Não foi a Badu só publicou o material, né? Mas a pessoa que fez esse exercício, foi interessante o modo dela pensar, ó, eu estou agora nexializando aqui, tá? O modo dela pensar foi, eu quero testar como as LLMs todas que estão disponíveis reagem a uma pergunta desse tipo, porque é uma pergunta eticamente complicada, complexa, né? Cara, se eu puder manter a paz mundial matando uma pessoa, eu mataria essa pessoa, né? É uma questão complexa, né? Que mexe com crenças e das mais variadas, né? Então, ele submeter isso às IAs, a primeira interpretação que eu faço aqui de ordem pragmática é que ele, na verdade, está tentando analisar não a resposta em si, mas a musculatura de cada uma das IAs nessa resposta. Ele em nenhum momento se perguntou se a pergunta, se o modo como ele fazia a pergunta subsidiava a IA algum tipo de resposta. Ele não fez a pergunta, ele não se colocou dentro do contexto. Ele se afastou e colocou a IA de um lado e ele aqui do outro. Ele não parou para pensar que a própria figura dele, a própria forma de perguntar dele, influenciava a resposta que a IA ia dar em cada uma dessas diferentes LLMs, né? E aí eu fiz uma brincadeira até com a Malu, ali eu mostrei, ó, preste atenção aqui, gente. Se eu fizer para uma única IA, só o Google Gemini, e eu mudar a forma de perguntar, eu vou obter N respostas diferentes. O problema não está em como a IA responde, é em como eu pergunto. E isso diz muito a meu respeito, como acho que foi o Renato que fez esse comentário, não sei se eu cometo uma falha, diz muito sobre o meu respeito mais do que da IA, né? Então é isso, gente, assim, para inspirar vocês,
por mais que possa parecer, às vezes, excessivamente conceitual, filosófico, essencialista, né? Pensem no mundo que a gente está construindo. Pensem no que vem pela frente. Pensem em toda essa transformação dos negócios. Pensem, por exemplo, na economia agêntica, né? Como é que nós vamos estar dentro desse mundo onde existe uma espécie de tecnofeudalismo, onde eles conhecem tudo sobre a gente e a gente não conhece nada sobre eles? Como é que nós vamos estar? Qual vai ser o nosso posicionamento? Como é que vai ser a nossa relevância nesse mundo? Por isso que eu faço alusão à psicologia da irrelevância ali no paper, né? É isso, gente. Eu espero não ter cansado vocês numa quinta-feira à noite e estou aberto a perguntas aqui do que eu puder responder. Professor, o senhor comentou um pouquinho sobre o white paper que você escreveu. Eu coloquei aqui no chat o link para a nossa comunidade. Quem ainda não está na comunidade Trends Innovation, esse é o conteúdo da próxima sexta-feira, esse white paper que o professor Cássio escreveu. Então, entra aí através desse link que vocês vão receber em primeira mão. Agora sim, deixo aqui com as perguntas que estou vendo algumas mãos levantadas. Thomas, por favor. Você está no mudo, Thomas? Seu microfone está mutado. Está mutado, Thomas? Oi, Isso. Cássio, já abri aqui. É muito interessante a sua, é muito instigante, né? Eu queria te perguntar o que o nexialismo difere da complexidade, né? Eu conheci algumas coisas que você falou também de forma instigante, né? Que o pessoal chamava de ciência da complexidade ou modelos de complexidade. É, eu não sei se você conhece isso, e eu nunca tinha ouvido a expressão nexialismo, mas ouvi muito o termo complexidade. Eu não sei, me parece, só para eu me enquadrar, me parece que estamos falando do mesmo tema, ou tem instrumentos diferentes, ou, enfim, não sei quanto que você já viu, provavelmente já viu, porque usou, eu contei aqui, você usou pelo menos 4 ou 5 vezes o termo complexidade, né? É a mesma coisa, é diferente? O que é diferente? Muito boa tua pergunta, Thomas. Veja da seguinte forma: a ciência da complexidade, ela atinge de certo modo, um ápice quando aquele economista, que agora me fugiu o nome, que tinha inclusive esquizofrenia, ele tenta buscar através da matemática uma explicação que justificaria os sistemas complexos. Então, ele está usando uma perspectiva, ele usava uma perspectiva matemática, que é a mesma perspectiva que é utilizada, por exemplo, para trabalhar a física quântica, né? A mecânica quântica, desculpa, teoria quântica. Ela é uma teoria de base matemática. Muito do que a gente tem hoje como conceitos da teoria quântica advém de modelos matemáticos que levam a, a falência do modelo comum da matemática, exigindo uma matemática superior, inclusive, né? É, então, é um domínio, a complexidade está focada, a ciência da complexidade é um domínio dentro da matemática, de certa forma, é o instrumento. A complexidade ao qual o nexialismo se refere, ela é uma complexidade, na verdade, que dá conta de disciplinas diversas. Não estamos falando só da questão de como você interpreta a realidade através da matemática, mas como você interpreta a realidade através dos elementos que são naturalmente humanos, a capacidade que a gente tem de pensar sobre as coisas, que não necessariamente envolve um modelo matemático, né? Então, acho que a grande diferença é essa. O prisma que você usa no nexialismo é um prisma interpretativo bem mais amplo e bem mais superficial ou generalista do que superficial não é a palavra, não, desculpa, tá? Mais generalista do que o prisma que você usa na ciência da complexidade, que é um prisma especialista, cujo instrumental analítico, nesse caso, é a matemática. Ok. Veras?
Posso botar um centavo aí de conversa aí na pergunta do Thomas? Um centavo é Cássio, pouco para ti, Veras. Pode botar uns 10 não, mil reais. você sabe, Thomas, que às vezes eu tenho dito muito isso, né? Onde eu vou, o nome, como nós chamamos ou deixamos de chamar, importa pouco. Mas eu te digo assim, a gente está dando um nome disso hoje, mas me lembro bem, alguns de vocês devem se lembrar que de 2010 em diante, as contribuições da neurociência para o mundo dos negócios começou a vir de uma maneira assim colossal. E eu virei um estudante compulsivo. Eu digo assim, 2010, 2015 foi o meu tema. De 2015 a 2020, principalmente com a chegada desses caras fantásticos da psicologia comportamental, né? Daniel Pink, Adam Grant, entre outros, foram 5 anos onde eu também estudei bastante psicologia comportamental. Em 2020, a gente estava fazendo uma live, no meio da pandemia, um programa de ambidestria, que estou vendo o Mauro Weistock aqui, que a gente foi colega de turma lá também, e o Marco Castro, um grande amigo nosso, CEO da PwC, nessa live sobre ambidestria, num determinado momento da conversa, ele confessa ali a sua paixão pela filosofia e o seu estudo compulsivo pela filosofia. Eu me toquei com aquela fala dele, aí eu comecei nos grupos que eu participo, na Câmara Americana, na Câmara Suíça, onde eu ia, eu encontrava líderes e falava assim: vem cá, tem alguma coisa que você está estudando fora de temas relacionados à gestão? E, para minha surpresa e encanto, eu digo isso hoje, eu não tenho isso numericamente catalogado, mas seguramente mais de 50% das pessoas que responderam, e não foram poucas, estão estudando filosofia. E quando eu fui investigar e perguntar para elas, mas por que filosofia? E todos me diziam, como o Cássio bem falou aqui, de fato, filosofia não traz resposta para nada, mas me ajuda a fazer a próxima melhor pergunta. Então, Thomas, o Cássio brilhantemente definiu o nexialismo, um engenheiro como eu, definindo o nexialismo de uma maneira até mais tosca, eu tenho dito o seguinte: é a capacidade que uma pessoa tem de ter no seu cinturão, na sua cintura, na sua mochila, diversas lentes. A lente da diplomacia, a lente da filosofia, a lente da ciência de dados, diversas lentes, cujo, diante de um problema complexo, eu saco uma lente e analiso com aquela perspectiva. Guardo a lente, saco a outra, analiso com a outra perspectiva. Quando eu estou na terceira ou quarta lente, se eu tenho essa capacidade, a partir da terceira ou quarta lente, eu começo a ver um nexo entre elas. Inclusive, é daí que surge o termo nexialismo. E, exagerando aqui na narrativa, né, um problema complexo vira uma conta de 2 mais 2, quando você consegue analisá-lo com 3, 4, 5 lentes diferentes. E eu tenho percebido isso na prática, para encerrar. Eu entrei em um conselho, estou no meu terceiro ano lá, e o primeiro abacaxi que veio para a mesa era o turnover de cerca de 40% de jovens entre 18 e 25 anos na empresa. 40%, um negócio horroroso e tal. E me pediram para liderar um comitê para a gente estudar o tema e tal. E aí eu presenciei de cara isso que o Cássio falou. As pessoas contentes com o verniz, as pessoas vendo só o ponto, não vendo a teia, as pessoas com a preguiça cognitiva sem precedentes, e sem repertório, sem analisar. Então, assim, quando você não tem essa capacidade de olhar, né, Cássio, com várias lentes, você sai tomando decisão. E 90% dos casos são decisões equivocadas, que ficam ali no campo do verniz. Então, assim, meu depoimento, Thomas, e a minha definição é essa, sabe? E a gente está maturando esse assunto, né, Cássio, há belos anos, e agora a gente, não sei quantas, 6, 7 lentes nós vamos ter no nosso programa. Assim, vai ser muito, muito legal se aprofundar nessas áreas de conhecimento todas, tá, Thomas? É a minha contribuição aí para a sua pergunta. Desculpa se eu me alonguei. Muito obrigado, Veras. Foi excelente a tua analogia. Muito boa, das lentes. Excelente. Pergunta, gente. Eu estou tentando erguer a mão aqui, estava mais fácil eu abrir e falar. Por favor. É, Cássio, talvez eu não tenha uma pergunta sobre isso, mas assim, pegando desse ponto que o Veras falou aqui, eu acho que o momento que a gente está vivendo, e também não tem essa preocupação do que a gente vai, de respostas que a gente possa encontrar, porque eu acho que a gente não vai encontrar, mas
talvez saber trabalhar melhor com essas lentes desse cinto de utilidades aí, poder pegar nessa caixa e entender melhor essas lentes, porque a gente já está, de certa forma, utilizando, mas alguns sistemas dentro de empresas, eles são muito, eles vão talvez quebrando essas lentes, né? Se a gente pensar dos anos 70, anos 80 até anos 90, foi um período assim que a gente falava, não, é só produtividade. Então, você tem que ganhar produtividade, resolva o seu problema e não fique olhando as coisas em volta, é produtividade. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, é uma avalanche de dados, né? Como você estava falando, uma avalanche de dados em que a gente tende não utilizando essas lentes, não criando musculatura para pegar essas lentes, trocar as lentes, falar assim, não, vejo por esse lado, vejo por aquele, e demorar para tomar decisão, a gente tende a tomar decisão errada. Porque a gente está muito próximo, acho que a gente nunca teve tanta tecnologia para ter tanta informação ao mesmo tempo, sendo que a gente está utilizando as mesmas ferramentas de antes. E isso vai colocar a gente dentro de dilemas, como a gente estava falando aqui de alguns dilemas, que muitas vezes as pessoas estão falando, isso não é dilema, não. E a gente tem que parar e olhar para as decisões que a gente está tomando, e até no auxílio que a gente está dando muitas vezes para as empresas, é falar para elas assim: toma cuidado com o que você está pensando, porque você está colocando muitas vezes alguns valores na frente de outros que você não costumava colocar. E a gente tem uma preponderância do resultado ainda muito forte, que faz com que muitas empresas achem que tem respostas rápidas para tudo. Tem que ter resposta rápida para tudo. Então, fale, mas assim, tome a decisão que você tem que tomar. Então, eu acho que esse programa vai trazer a capacidade da gente poder trocar essas lentes e realmente é, poder ter visões melhores, uma visão melhor, poder trabalhar melhor essas interpretações de contexto que a gente está vendo hoje. O contexto é completamente diferente de tudo que a gente já viu, com as ferramentas que a gente tem, ferramenta tecnológica que a gente tem, e não dá para a gente pensar de outra forma que não dentro desse grupo aqui, um pequeno grupo, pensar que essa rede que está aqui pode ajudar uns aos outros a exercitar essas lentes, essa troca de lentes. Então, assim, eu acho que um ambiente que a gente tem aqui dentro é muito legal para poder fazer isso. Eu queria mais ou menos falar para você da minha ideia que eu estou tendo com esse programa. É uma prática de troca dessas lentes e visões diferentes, mais rápidas para tomar decisões melhores, que não precisam ser as mais rápidas. Ô, Renato, gostei do que você falou, porque isso coincide com uma expressão que eu gosto muito de usar e que eu acho que aqui realmente é o lugar onde ela pode vicejar de maneira forte, tá? É uma expressão que eu digo que é a inteligência colaborativa. Eu aprendi isso com um professor de psicologia social, Chiquinho, a gente chamava ele. Ele disse uma vez numa aula uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz assim: não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. E o que há de comum na diferença é o que importa. Não é o diferente, é o que há de comum na diferença. Que é isso, é inteligência colaborativa. É muito legal. Coincide com o que você fala. Badu, É sempre um prazer te ouvir, Cássio. Você sabe que eu sou sua fã. Mas assim, recíproco. uma coisa, até corroborando com o que vocês falaram, né? Eu acho que o legal é que esse programa traz uma oportunidade para a gestão, de ter uma perspectiva muito mais humana dentro de todo o suporte tecnológico como nunca vista, né? E nesse caso,
a gente esquece que boa parte dos momentos que nós estamos vivendo atualmente no mundo, desde do começo do ano passado para cá, são movimentações de pessoas, né? São movimentações de seres humanos que a gente só usa a seguinte frase: eu não consigo entender. Eu não consigo entender, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que está na hora da gente entender contexto a partir do comportamento das pessoas e do que influencia o comportamento das pessoas. E é nesse sentido que a gente precisa, sim, ter esse olhar combinado com a psicologia social, com ciências comportamentais, né, e com a filosofia, para que a gente tenha condição de refletir de forma crítica e não apenas movida pelo fluxo, né, das decisões tomadas no susto, que é isso que está acontecendo. Eu acho que esse programa, esse conteúdo, esse curso vai ajudar a gente a tomar decisões de forma crítica e racional e humana, sem ser uma decisão de fluxo, uma decisão que é puramente susto e reativa. Muito de acordo contigo, Badu. Estou completamente de acordo contigo. É isso Posso aí. falar uma coisa? Pode, claro, por favor, Deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei interessante. Eu não conhecia esse termo, mas achei excelente aí a sua apresentação, o comentário dos colegas, esse approach aí do Marcelo falar das diversas lentes. E eu estou concluindo o seguinte: isso aqui tudo é um incentivo ao trabalho em conjunto, porque por mais fantástico que seja a nossa capacidade, a gente não consegue saber tudo, né? Você vê que o Marcelo, que é uma pessoa altamente capaz, inteligente, a cada 5 anos ele se dedicava, né, a um certo aspecto. Só que são dezenas de aspectos. Você tinha que viver 140 anos para poder. Então, eu estou entendendo que essa é tudo uma incentivo a gente trabalhar em conjunto com pessoas que tenham lentes não é diferente das nossas, quer dizer, talvez algumas iguais, mas outras visões para chegar a alguma conclusão que seja razoável nesse universo que a gente vive hoje da complexidade. Eu não sei se esse é uma consequência aqui da nossa conversa aí, ô Cássio. não poderia ter dito melhor, eu concordo completamente, é exatamente isso. Acho que o grande convite aqui é esse, o convite é que a gente possa se nutrir, né, das diferentes lentes que estão disponíveis aí com esse grupo de pessoas maravilhoso que está reunido. E o que a Madu falou, a gente tem que trabalhar pelo humano, né? Tem que trabalhar pelo humano. É isso que é o nosso papel como conselheiro, como professor, como consultor, como executivo. A gente tem que trabalhar pelo humano, porque quando o humano funciona, o lucro vem. Exatamente. O- Vou falar uma coisa aqui que eu já parei da minha carreira executiva, né? O Marcelo me conhece de grande data. Mas eu, quando era executivo, eu tinha uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, que eu tinha que ter nas reuniões, né, o que eu chamava do grilo falante. O grilo falante é aquele cara que discordava da gente, né? Então tinha sempre um que eu, que eu achava que ele tinha ideias diferentes, botava ele na reunião porque ele tinha lentes diferentes. Isso aí muitas vezes dava conflito, mas em boa parte dava visões diferentes para gente evoluir, né? O grilo falante eu entendo que é aquele que chama a gente né, não deixa a gente na cabeça dele ir para o caminho errado. Mas estou gostando muito desse contexto aí Você de sabe que o dar Marcelo next, né? Veras é o meu grilo Posso. falante, velho. O Marcelo Oi? Veras é o meu grilo falante. O Como é que Marcelo é? Veras, quando eu estou muito confuso, assim, Veras, o que que tu acha isso? Aí ele vem com uma ideia completamente diferente. Eu digo, caraca, eu podia pensar nisso. É. Ô, Graciosa, deixa eu colocar um dedinho aí. Eu tenho defendido assim: você matou a charada. Eu não preciso e nunca vou ter PhD em 6, 7 áreas de conhecimento. Não vou ser PhD nisso. Mas, porém, entretanto, o que eu tenho notado e o que eu tenho defendido é que quem não tiver um mínimo de letramento nessas lentes não vai entender o poder delas e não vai puxar essa diversidade para perto de si, sabe? Então, é óbvio, por mais que você estude, você nunca vai saber tudo, até porque essas áreas são vivas
e toda hora está surgindo uma coisa nova. Mas um mínimo de letramento em filosofia, em diplomacia, em psicologia social, psicologia, ajuda demais, ajuda demais. Perfeito. Eu digo até nas minhas intervenções, né? Eu digo assim, ó, quem tiver um mínimo de letramento nessas áreas já está num outro patamar, porque começa a enxergar umas coisas que os outros não enxergam, né? Então, é isso, Graciosa, meu comentário. Perfeito. É isso, gente. Mais perguntas ou não? Se não, né, Veras, Caleb, eu acho que Missão foi, cumprida aí, belo Beleza. papo. foi maravilhoso ver os Ótimo comentários. começar o ano contigo, hein? Mas, então vou fazer uma pergunta, Cássio. Nesse contexto aí, supondo que eu não tenho mais esse problema, tinha no passado. Vou fazer o planejamento para os próximos 3 anos. Como é que a gente faz isso, tendo essa complexidade de cenário, várias variáveis e tal? Aí um sistema chamado SBB, que é maravilhoso para fazer isso. Entendeu? Esse é o caminho. O Marcelo sabe falar disso melhor do que eu. Ó, entra aí, Marcelo. Não, não, gente, a estratégia prospectiva, né, que por acaso nasceu dentro do CPQD, Hélio, logo depois que você deixou o cargo lá, acho que 2 anos depois, o Tuca tinha assumido, né, então a gente nasceu ali, a nossa visão é assim, a imprevisibilidade ela vai estar sempre na mesa e cada vez mais presente, mas acho que esses 50 anos de pesquisa de tendência já nos mostrou que esses fenômenos erráticos, né, que vão nos pegar de surpresa, eles contam 5, 10% na conversa, dá para enxergar muita coisa com muita antecedência. E eu acho que o grande charme agora é ter essa capacidade de construir uma visão futura, mas está mês a mês, ano a ano, dependendo do setor, fazendo os ajustes de rota, né? Não muda muito daquilo que a gente sabe, mas é isso. Tá cada vez mais difícil planejar, em contrapartida, cenários e tendências têm ajudado bastante. Mas, ô, Marcelo, não sei se vocês sabem, o Marcelo nos ajudou lá num trabalho que a gente fez lá na PUC de Campinas, que chamava PUC Rumo, chamava não, chama, né? PUC Rumo aos 100. E o relatório acabou de ficar pronto, Marcelo. Eu vou perguntar se pode ser distribuído, eu tenho uma cópia com ele aqui. Mas ali o negócio não era 3 anos, era 15 anos, né? Até prever como é que vai ser a universidade em 2041. Um trabalho de peso, bom, achei que ficou legal. E você contribuiu, né? Queríamos te agradecer aí. Prazer, quero ver o resultado final. Eu vou ver se pode divulgar e te mando um aí. Legal. Então é isso. Quero agradecer, professor Cássio, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que contribuiu também. Quem ficou interessado sobre o programa Mentalidade Nexialista, como eu falei, a turma está confirmada, início das aulas 6 de março. As informações estão aqui no chat e vocês podem também procurar a mim ou a Giovana, que vocês receberam o link de acesso hoje, tá bom? Muito obrigado, tenham uma ótima noite Um e abraço. bom Boa noite, descanso. Boa pessoal. noite. Tchau, gente. Boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Boa Tchau, noite, tchau. Cássio. Obrigado. Boa noite a Obrigada. todos. Boa Boa noite. noite.